especiais, porque o serviço é uma das principais causas de acidente envolvendo a eletricidade. A Neoenergia Coelba organizou orientações essenciais para garantir a segurança em situações que envolvam a rede elétrica no momento de reformar ou construir. Tivemos um caso recentemente aí em Salvador que chamou a atenção de muita gente, entre dois profissionais tiveram, foi em feira, né? Foi em feira, né? Foi em feira, mas Salvador teve há bem pouco tempo um caso bem parecido. Então é muito comum as pessoas fazerem reformas de construções ao lado da rede de energia, não é? A rede potencializada de energia. Porque esse é um dos assuntos que vamos falar agora com o Wallace Batista, supervisor da Unidade Territorial de Preservação e Expansão da Neoenergia Coelba, e Sheila Cristina, que é supervisora de atendimento em Feira de Santana, estão aqui no nosso programa. Bom dia, Sheila. Desculpe aqui a visibilidade. Nós estamos aqui com uma tela de computador aqui atrapalhando, não é, Paulinha? Tiraram a tela pequena, botaram bom de um lado, ruim do outro. Mas, bom dia, querida amiga. Bom dia, meu amigo Dilson. Bom dia, ouvintes do Bom Dia Feira. Um prazer estar nessa casa, né? Antecipadamente agradecendo essa oportunidade de estarmos trazendo informações tão relevantes para os nossos clientes. Muito obrigado por esse momento, viu, meu amigo? Um prazer estar aqui. Eu tô lhe vendo. Tô lhe vendo muito bem, viu? E essa visita eu estava cobrando há muito tempo. Verdade. Você vinha aqui ao nosso Bom Dia Feira para falar sobre a energia e a Coelba de modo geral, porque nós somos usuários e Feira de Santana sempre quer esclarecimento. Wallace, bom dia. Bom dia, Adilson Barbosa, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Feira. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês, né? E sempre estamos disponíveis também para quando surgir qualquer tipo de dúvida, necessidade de estar aqui, estaremos presentes e fazendo esclarecimentos. Muito bem, mas vamos as recomendações que você tem, sobretudo para as pessoas que estão construindo em Feira de Santana. O momento de construir e reformar o imóvel, ele vem sempre acompanhado de muitas expectativas. E aí nós trazemos essa atenção para, na hora de levantar as paredes, sacadas e janelas, ter essa distância com a nossa rede elétrica. E essa distância é de 2,5 metros. Hoje, a gente acha que para sofrer o choque elétrico, precisa ter o toque na nossa rede. Não somente. Pode haver descarga elétrica somente por uma indução, pela distância. Então, é muito importante a gente seguir essa distância de segurança de 2,5 metros. Agora, é bom lembrar, Wallace, que muitas cidades, elas foram construídas num período em que nós não tínhamos essas redes como hoje. Por exemplo, se você chegar em ruas estreitas, né? Salvador, por exemplo, aquele centro comercial, aquela área da cidade alta, as casinhas, aqueles bequinhos, a rede passa ali bem juntinha. Aqui em Feira nós temos casas de ruas antigas, mais ou menos parecidas com Salvador, que não tem essa distância. O que fazer quando não se tem a distância que você agora explicou? Neste caso, nós devemos entrar em contato com o atendimento da Neoenergia Coelba, 116, solicitar que um técnico capacitado e habilitado vá ao local fazer essa análise e dar a solução para o cliente. E a gente reforça, jamais, em hipótese alguma, o cliente ele deve afastar a rede para poder iniciar a sua execução, porque isso corre o risco de choque. Eu tenho um dado muito importante para a Feira de Santana, que agora em 5 anos nós tivemos 26 acidentes envolvendo a rede elétrica em momentos de construção. 2021 a 2023 nós tivemos uma redução. E vale salientar que desses 26 acidentes, 9 foram óbitos. Tivemos uma redução devido às ações em que a Neoenergia Coelba vem fazendo de prevenção e de orientação
a população. Então é importante esse momento justamente para a gente reduzir esses casos, porque para a gente nós temos que chegar a 0 acidente, porque acima de tudo a gente preserva a vida. Mas vocês têm tido recepção dessa informação para com essas pessoas construindo, ou existe ainda uma resistência? Tem muitos casos de clientes que entram em contato com a gente, nós mandamos o técnico, o projetista, que ele é habilitado e capacitado, faz essa análise e dá um retorno, né? Afastar a rede da sua calçada para poder permitir que o profissional que foi contratado para fazer a reforma ou construção tenha acesso a essa construção. É sabido que hoje as companhias como a Energia fazem a manutenção de redes, ela é energizada. Existe um processo que o funcionário faz toda a revisão e com a rede energizada. Nesse caso, há a possibilidade da construção ser feita com a energização da rede, mesmo aquelas mais próximas? Não, nós temos pessoas habilitadas, treinadas para esse tipo de atividade, que são a linha viva, né? Nós chamamos. Sim, chamada linha viva. Trabalha com a linha energizada, mas para a construção nós precisamos afastar e deixar nessa distância segura de 2,5 metros. Certo. Agora, evidentemente que a Prefeitura Municipal, ao dar o habite para uma construção, é quem tem que fazer o primeiro passo, né? Porque toda construção, se ela não tiver não é um habite, é um alvará de construção. Desculpem. Se ela não tivesse alvará de construção, ela é uma construção ilegal. Não é verdade? Esse acompanhamento é feito pelo CREA. Pelo CREA. Regional. Uhum. E pode também estar solicitando perante ao CREA essa adequação da sua construção, e nós podemos ser acionados se tiver essa distância sendo infringida de 2,5 metros. Bom, Sheila, e diante dessa situação, né, de casos que ocorreram, como tem sido o comportamento da companhia, com referência à situação acidental em si, as pessoas vitimadas? Edilson, o que é que nós fazemos, tá? Quando nós somos acionados, que tem uma situação que envolve um acidente com a rede elétrica, a gente também sempre orienta o consumidor. O primeiro ponto é acionar o Corpo de Bombeiros, né? Através do 193, e nos acionar. Toda situação que envolve a rede elétrica, a gente pede que nunca encoste ninguém para ajudar o acidentado ou afastar a rede, pela questão do risco. Quando acontece uma situação como essa, nós mandamos uma equipe, é apurada a situação, e aí a gente tem que avaliar realmente, né? O que houve. Normalmente, os acidentes, infelizmente, acontecem justamente por esse não cumprimento do distanciamento de 2,5 metros. Então, é por isso que hoje a gente está pedindo esse momento para pedir à população que vai construir, entre em contato com a Coelba, chame um técnico especializado para fazer uma avaliação se existe esse distanciamento da rede. Né? O Wallace trouxe aqui uma informação importante, que você até perguntou sobre a gente proteger a rede. Né? Hoje, as pessoas que trabalham com a rede energizada, eles têm equipamentos de proteção, né? Que são os EPIs individuais, para que justamente a gente habilitado, capacitado, possa fazer uma intervenção na rede elétrica energizada. Mas todos os casos que a gente tem, a gente apura, né? A gente acompanha, mas é importante que a população tenha consciência do distanciamento da rede elétrica, porque a rede elétrica, infelizmente, pode ocasionar um acidente. Sheila, hoje, com a expansão dos condomínios, não é? Com as construções também muito elevadas, edifícios, não é? Hoje a cidade está se verticalizando. Como estão hoje esses projetos porque requer um consumo de energia, cabos bem dimensionados? Isso está sendo feito em Feira de Santana com sucesso? Como é que seja você ou talvez o Wallace para explicar isso, não é? Que nós estamos aí com a expansão de condomínios. Aí vem aquela necessidade energética. Hoje nós temos a subida dos prédios,
De vez em quando a gente ouve falar, um ar-condicionado foi ocupado pelo incêndio de um determinado apartamento, ou fornecimento de gás, etc. Mas sempre tem algo ligado ou ao gás ou à energia elétrica, quando se trata de um sinistro no edifício, por exemplo. Dilson, nós temos essa preocupação com o crescimento que vem acontecendo em Feira de Santana. Nós estamos preparados. Sempre que é solicitado uma nova ligação de um novo empreendimento, é apresentado um projeto pelo empreendimento ter aquela demanda elevada e nós enviamos lá um projetista para poder fazer o projeto de atendimento àquele empreendimento conforme a nossa capacidade, e a gente consegue fazer a nossa rede também bem projetada para poder atender melhor os nossos consumidores. Com relação a esses eventos que você falou, que sempre vem o envolvimento da eletricidade, de gás, é por isso que nós recomendamos que sempre, quando for reformar, fazer uma construção, que contrate um profissional habilitado. O que Sheila comentou antes sobre EPIs, a população fica atenta a esses profissionais na hora da sua construção, reforma, principalmente da instalação interna de eletricidade, se eles estão utilizando o equipamento de proteção individual, que é o EPI, que é o capacete, é o óculos, a luva, os calçados de segurança. É importante, e sempre que houver uma reforma no ambiente da sua casa, principalmente naquelas casas em que tem criança, ter o acesso restrito, né? Não conseguir, não acessar aquele local em que está reformando pelo profissional. Bom, há algum tempo se reclamava muito da demora de instalações, se pedia uma instalação ou para um condomínio, ou para uma empresa, ou um estabelecimento residencial. Hoje, qual o tempo médio? Como é que está hoje a Neoenergia em termos de atendimento, em questão de tempo para essas necessidades? Hoje nós somos regulados pela ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela estipula um prazo e hoje nós estamos trabalhando dentro desse prazo, até inferior ao prazo que é estabelecido como máximo. Os apagões, por exemplo, teve um apagão agora, recente apagão nacional, né? A gente tem uma ideia de, pelo menos até agora não se chegou a um denominador final, mas já se tem uma pista de como aquilo poderia ter acontecido. E os apagões locais, quando eles acontecem, o problema é local ou é o problema que já é gerado em outra região? Vamos admitir que aqui no bairro, há um tempo atrás, nós tivemos, há um mês e pouco atrás, deu uma chuvarada, o bairro da Santa Mônica, onde eu moro, ficou, por exemplo, com uma parte, tinha uma rua, tinha energia, a outra não. A minha casa não tinha, a do vizinho tinha. Por que acontece isso? Mas era essa a pergunta que eu queria fazer, eu não soube, desculpa, eu não soube direcionar. Agora veio a clarividência. Por que numa rua tem energia, na outra não tem? Nós temos investido bastante na manutenção e na automação da nossa rede. Hoje nós temos equipamentos automatizados e que nossa central, que é um centro de operação que fica em Salvador, consegue enxergar toda nossa rede elétrica na Bahia. Então, em alguns momentos em que você percebe isso, uma rua está, outro não, é o nosso equipamento funcionando para a segurança da população. Às vezes tem algum defeito que ele é transitório, você percebe que deu aquela piscada, mas só que retornou a energia de imediato. Isso é um equipamento inteligente em que ele consegue captar aquele defeito transitório e, para não deixar a população sem energia, ele restabelece questão de 3 segundos. E quando acontece isso, é porque a gente fez uma divisão de circuito para não deixar realmente toda aquela região sem energia. Então, alguns consumidores ficam sem energia, a gente manda uma equipe habilitada e a gente consegue restabelecer o mais rápido possível. Naquele instante é automático. É automático. Depois vem a equipe e realmente há casos que demoram mais, demoram menos. Mas eu ficava sem entender, mas por quê? Numa casa, o último mês me aconteceu, eu fiquei sem energia nenhuma. A casa em frente à minha rua, o cara, não, aqui não teve nada. Eu digo, sim, mas aqui, aí outro vizinho não tinha, o outro tinha. Então, tá explicado. Agora,
Oi, não? Perdão, inicialmente muito bom tê-los aqui, um ótimo dia. Desculpe a interrupção aí. Até o nosso sargento Goiabinha aqui com uma dúvida, e é interessante mesmo. Se isso se aplica também para as fases da energia dentro de casa. Acontece muito isso muitas vezes, né? Caiu uma fase, aí uma parte da casa tá com energia, outra parte está sem energia. Isso é muito comum acontecer. Se aplica para esses casos também? São casos diferentes. Nesse caso, como o pessoal comenta, né? Caiu uma fase, é porque é uma chave fusível, ela abriu por segurança, porque detectou qualquer tipo de irregularidade no sistema. E aí a casa que ela é atendida bifásica ou trifásica, uma fase vai funcionar e a outra não vai funcionar porque está aberta. Então, pode ser que alguns aparelhos ou outros funcionem porque a fase está sendo lá alimentada que não abriu. Não necessariamente é por uma queda de energia, pode ser um problema interno também. No caso da nossa rede, Sim. se for aberta, pode ser algum problema lá transitório ou permanente que a gente vai mandar uma equipe para poder averiguar o mais rápido possível. Bom, agora essa equipe quando vai, não é? Ela tem taxa a pagar? Não. Por exemplo, o defeito deu na minha casa, não foi da Coelba, mas eu consulto a Coelba. A Coelba manda a equipe. Aquela ida da equipe tem custo para o consumidor? Não. Não. Sem custo. Sem custo. Ô Sheila, e com referência aos gatos, minha amiga, o gato tem miado muito em Feira de Santana? Na realidade, a gente faz. Você deve estar vendo aí, a gente tem feito uma ação muito forte, né, Dilson, de combate a furto de energia. Porque, infelizmente, o famoso gato, ele é crime, né? É previsto no Código. Então, a gente tem feito uma atuação muito forte de combate a furto de energia. Não só é crime, como também volta a gente falar de segurança. Porque o gato de energia pode causar um acidente. Então, a gente tem equipes fortemente atuando em Feira de Santana, como na Bahia inteira, né? Temos atuado fortemente aí e temos situações onde nós já identificamos grandes consumidores, né? Recentemente saiu uma entrevista de uma academia, de fábricas. Então, o gato, infelizmente, como disse você, continua miando, mas a Neoenergia Coelba continua atuando para coibir esse tipo de conduta, né? E o roubo de cabos, que é uma coisa que está virando moda no Brasil, na Bahia sobretudo. A Coelba tem sido, porque as companhias de telefonia têm reclamado, né? As prefeituras têm reclamado também, e a Coelba, como está nesse índice de roubo de cabos? Vocês têm tido casos? Nesse momento eu não trouxe o índice de roubo de cabo, né, Wallace, da rede elétrica. Mas nós temos sim situações, infelizmente, que as pessoas também roubam a nossa fiação. Quando possível, nós fazemos o acionamento da polícia e também é crime o roubo. E, acima de tudo, é também uma grande situação de risco, né? O ladrão... Então, pode chegar lá e sobe na rede, rouba o cabo, rouba a fiação. Então, acontece. Realmente, a gente tem visto aí em todos os níveis, não só os cabos de energia elétrica, mas como de telefonia. Infelizmente, né? Essa prática tem crescido realmente. Eu quero aproveitar e fazer um hiato sobre um fato, não em referência a Coelba nem a telefonia, em referência a Embasa. Atenção, chama aí a atenção dos nossos amigos lá da Embasa. A nossa querida Cássia, que nos ouve sempre, né, Cássia, na comunicação. Aqui você é da comunicação também, né? Na Coelba, eu estou vendo você acompanhando. Ela é. Sou do atendimento. Atendimento, né? Você que é da comunicação, porque geralmente o pessoal vem com assessor de comunicação e às vezes a gente omite até, não chama, não homenageia também esses nossos parceiros. Mas é o seguinte, lá no estacionamento Ouro Parque, que André, meu filho, toma conta, roubaram há um tempo atrás, o medidor de água. Mas esse cara chegou lá, cortou, levou o medidor. Vazou água e tal, a Embasa foi lá e botou outro medidor. No último fim de semana, aliás, segunda para terça, roubaram de novo
outro medidor que a Coelba botou, e ficou água vazando o dia todo. Aí o André, meu filho, acionou, avisou a Embasa. Depois de que passou a noite toda, quase meio-dia, água vazando, aí o pessoal veio e não botou medidor, fez uma ligação, o pessoal mesmo da Embasa, uma ligação, mas não botou medidor. Aí eu ontem passei, olhei, meu filho, reclame, porque esse negócio aqui não está contando a água. Hora dessa vão dizer que passa de tempo para tempo, vão dizer que a gente fez um gato. Né? Vai lá, reclame, exija um medidor. Talvez uma coisa transitória, mas para não esquecerem como aconteceu comigo, que há 8 anos atrás, eu lá no prédio da gente, a Embasa cobrava, nós temos 12 salas, ela cobrava por cada sala mais ou menos R$80 de água. Isso há 12 anos atrás, 8 anos atrás. E mais a taxa de 80%, então você pagava R$100 e poucos por uma sala em que não tem ninguém, só tem o vaso sanitário e uma pia para lavar a mão. E um prédio que funciona de segunda a sexta, sábado não funciona. E a gente pagava quase R$1.000 de água por mês. Reclamei a Embasa não, até que fui para a Justiça e a Justiça determinou que a gente só pagasse o correspondente a um consumo. E aí eu pedi a Embasa que a Embasa colocasse, porque nós tínhamos um poço já antigo, nós usamos a água do poço com um medidor que a Embasa colocou para passar a água para medir. Eu queria que medisse só o consumo. Agora eu recebi uma conta de 20 e tantos mil reais que eu consumi água esse tempo todo. Aí eu mandei minha colaboradora, a pessoa disse, não é assim mesmo, você tem que pagar mesmo. Não, eu estou sem água, o medidor foi retirado oficialmente, ele disse, mas não consta que você tirou o medidor, está pagando, mas o medidor não está lá. Como é que eu vou pagar 20 mil reais de consumo de água? Sem medidor eu tenho, uso água do poço e pago todo mês a conta, a própria Embasa manda a conta mensal de 70 e poucos reais do consumo de esgoto, né? Porque eu uso esgoto. E como é que eu vou pagar 20 mil reais? Discutindo lá, eu mandei pro Procon, né? Só o Procon para resolver, porque foi lá e não teve saída. Não, você tem que pagar. Tá no saque, né? Você tem que pagar, você está consumindo água. Ou então tá pagando, tem que pagar pelo menos a taxa mínima, mas assim, mas o medidor foi retirado, eu não uso água da Embasa, né? Eu uso água de um poço há 8 anos, por decisão até judicial. Eu vou fazer o quê? Tem Procon para tentar resolver. Aqui não houve condições da gente resolver amigavelmente. Mas eu não uso a água e nem tem medidor. Mas agora pago a taxa de esgoto, porque eu achei justo que tem que. Aí eu pedi, foi colocar no medidor que mede a água saindo do poço. Tem medidor, colocado pela Embasa. Onde é que eu vou pagar 20 mil reais de água? Eu não sei, eu vou achar esse dinheiro também, né? São 7h22, dona Sheila. Viu, Sheila? Não foi a sua companhia, não, viu? Foi a senhora. Foi. Nosso querido Alfredo Pedra, né? Um forte abraço, seu Alfredo. Manda mensagem aqui com uma pergunta para eles. Ele fala o seguinte: ele pergunta quais são os critérios para ligar a energia no CIS Tomba. Segundo ele solicitou uma ligação trifásica em fevereiro e até hoje não obteve essa ligação. Para esse caso trifásica, tem diferença de critério? Por que no caso dele, assim, tem essa demora? Como é o nome do ouvinte? Alfredo Pedra. Oi, seu Alfredo, bom dia. Não existe diferença, tá? Para uma ligação monofásica, bifásica ou trifásica. O que a gente precisa ver é qual é a carga da ligação dele. Por quê? Porque existem 2 modalidades de tipo de ligação. Uma ligação até 15 kW, eu não preciso fazer estudo de rede. E aí nós podemos fazer essa ligação, que é uma ligação trifásica comum, em até 5 dias úteis. No caso dele, que ele está falando, que pediu desde fevereiro, se ele puder, ao final vocês me fornecerem um contato desse ouvinte, nós vamos fazendo contato com ele, pegar o número da solicitação da ligação dele e entender realmente o motivo do não atendimento.
Eu não sei dizer agora o porquê nós não atendemos, porque a gente não está com o caso dele para avaliar. Mas ligação nova, sem necessidade de obra, nós ligamos nesse prazo. Com necessidade de obra, nós temos que fazer um projeto, que é o que o Wallace já trouxe. Esse projeto, ele pode levar até 30 dias para a gente ir a campo, verificar qual é a necessidade que eu preciso fazer, quais as intervenções que eu preciso fazer no sistema elétrico, qual o tipo de transformador que eu preciso colocar, quantos metros de cabo eu preciso colocar para atender a ligação dele. E aí sim ele entra numa programação de obras. Então, ao final, eu gostaria do contato do seu Alfredo para a gente entender, né, o porquê da não ligação e aí prestar o atendimento. Mandou até um número de protocolo. Mas é importante esse esclarecimento e esse contato também, porque outras pessoas podem estar também, né, enfrentando esse problema, muitas vezes não sabe onde está o ponto que está impedindo essa ligação, né? Perfeito. E importante, Fernando, reforçar que para o consumidor entender, né, o motivo da não ligação, ele pode acionar os nossos canais de atendimento também. Né? Nós temos o 116, que é 24 horas, 7 dias por semana. O consumidor pode ligar. Nós temos o WhatsApp da Coelba, que é o 7133706350. Hoje a Coelba oferece vários canais de atendimento justamente para o consumidor não precisar ir até uma loja presencial, mas se quiser, nós também temos a loja presencial. Então, ele pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento e buscar saber o andamento. Mas o caso dele especificamente, eu vou pegar o contato do cliente e nós vamos dar o retorno a ele também. Miro, eu tenho uma pergunta também para Sheila. Tenho sim. Primeiro, bom dia para minha amiga Sheila. Um abraço, viu, Wallace? E bom receber também vocês aqui. A minha pergunta vai muito simples, porque essa semana, Sheila, vocês ainda talvez não tenham sido comunicado oficialmente, mas foi sancionado pelo prefeito Couber Martins uma lei onde diz que a partir daqui 60 dias teremos em Feira de Santana, né, tanto Embasa e também quanto Coelba, que possa oferecer uma maquineta e condições de pagamento no momento do corte para que possa ter aí, né, a facilidade para o consumidor pagar. De que forma vocês observam essa possibilidade de fazer cumprir, uma vez que vocês inclusive já tem até quem imprima o recibo agora naquele momento que faz a medição? Miro, nós tomamos ciência sim da lei aprovada pelo prefeito. Recente, né? Inclusive foi essa semana, no início dessa semana, e nós estamos avaliando internamente como daremos tratamento a essa lei e o que precisaria ser ajustado e quais as tratativas a Neoenergia Coelba vai adotar sobre essa lei, né? Tanto para Embasa quanto para a Coelba. Mas hoje nós já temos várias modalidades de pagamento para o consumidor, né? A fatura de energia, inclusive, já vem com o Pix. Acredito que todo mundo aí já sabe dessa excelente, exatamente, o QR Code para fazer o pagamento através do Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Então, hoje a gente tem várias modalidades, além da nossa própria rede de pagamento, da rede credenciada Coelba Serviços, o consumidor também faz pagamento. Mas quanto à lei, nós estamos avaliando as tratativas sobre essa determinação municipal. Sheila, pois não, Wallace, tem mais alguma coisa legal? Eu queria só complementar o que Sheila falou, que também já temos equipes em campo com a máquina para a utilização do cartão na hora do corte, há uma negociação e ele pode efetuar o pagamento, não é realizado o corte. Hoje o agente já vai com a maquineta, né? Hoje já temos algumas equipes com essa maquineta. Então essa nova lei já vai ser uma questão só de adaptação. Exato, da gente avaliar como a gente vai dar a tratativa, como o Wallace trouxe. A gente já tem algo em prática, mas não na sua totalidade. E é por isso que a gente precisa avaliar internamente, é bem recente, né? A propósito, por falar em conta, é uma dúvida que muita gente tem. A gente até já tentou esclarecer algumas vezes, mas até pra gente o entendimento fica um pouco difícil. Queria que vocês explicassem. Por exemplo, hoje, 1º de setembro, não sei se em todo caso é assim. Lá em casa, até trazendo pra minha realidade,
salvo engano, acho que o vencimento é mais ou menos 18, 20, por aí. Mas eu recebo a conta de energia com, às vezes, até mais de 30 dias de antecipação. Como é que é feito esse cálculo? Porque eu ainda vou consumir, né, dentro desse período, 30 dias de consumo daqui para frente, mas a conta de 30 dias na frente, ela já existe. Esse cálculo é feito por média de consumo? Como é que é feito isso? É importante a gente até esclarecer, porque tem muita gente que fala assim, não, a conta deu mais alta esse mês, vamos economizar energia, vamos limitar aqui, dentro do orçamento doméstico mesmo, né, o uso do ar-condicionado, limitar o uso do chuveiro elétrico, e muitas vezes esse impacto pode não vir imediato, porque a conta do próximo mês já chegou. Como é que é feito esse cálculo da conta de energia? Fernando, é importante a gente esclarecer que a fatura de energia, ela refere-se a algo que já foi consumido, tá? Uhum. O que a gente tem que ver é que o vencimento do que já foi consumido está mais à frente. Na fatura de energia existe o seu período de consumo. Se você pegar a conta, você vai ver lá que tem o início do consumo e o final do consumo, que é justamente o período que você fez o uso da energia elétrica. Isso é regulado, tá? Existe uma regulação entre a data que eu te apresento a fatura para a data de vencimento. E eu tenho que respeitar, no mínimo, um intervalo de 5 dias. Quando eu não respeito esse intervalo, sua conta vai mais para frente. Porque isso é regulatório entre a data de apresentação e vencimento. Então, esse pode ser um dos motivos. O outro motivo é, associado a isso, uma data de vencimento. Você pode ter uma data fixa de vencimento, e aí casa com esse período de leitura, e aí eu jogo a sua fatura mais para frente. Mas, em momento nenhum, você não consumiu aquela energia. E aí, como é que você pode ver se você está consumindo mais ou menos? Também na própria fatura de energia tem um histórico de consumo dos últimos 12 meses, que aí você pode dar uma olhadinha lá no consumo e aí você fazer toda a questão do uso consciente da energia elétrica para diminuir o consumo da energia, porque na realidade a fatura de energia ela está atrelada aos hábitos de consumo da casa. Sim. Então, o que pode acontecer quando o cliente perceber que, nossa, eu já estou pagando uma fatura que vai vencer lá na frente, é justamente esse período que eu tenho que respeitar entre a data da apresentação e a data do vencimento. Ok, Sheila, quero agradecer a você, ao Wallace, foi muito boa essa entrevista com vocês e desejar a Neoenergia Coelba que essa prestação de serviço continue cada dia melhor. Realmente vocês atendem bem, eu tenho prova disso, quero até lhe agradecer a uma solicitação que não era da sua área, mas você resolveu. Nós estamos instalando energia solar para nossas emissoras. Interessante, nós vamos consumir essa energia em Santo Antônio de Jesus, 2 emissoras, mas a estação está sendo montada na zona rural de Queimadas, que é outra competência, mas a Coelba já resolveu todo o problema e com isso nos permitiu que sequenciássemos o trabalho de instalação, com um pouco mais demorado, mas já com a energia, com a rede adaptada para receber a energia que nós vamos fornecer, que é a energia solar. E muito obrigado. E outra oportunidade a gente volta aqui para falar sobre esse boom de energia solar, como é que a Coelba, a Neoenergia, está analisando esse crescimento de energia solar no Brasil. Mas eu vou deixar para outra oportunidade, tá certo? Fica aqui o convite já estabelecido para a gente tratar desse assunto, e o Wallace, que é da área técnica, poderá lhe acompanhar. E algo mais? Não, na realidade, nós é que agradecemos, né? Esse momento muito bacana de informação ao nosso consumidor. Você, né, Dilson, o nosso Miro, Ana Paula, Fernando. Estamos inteiramente à disposição. Nossa missão é essa, é atender bem o nosso cliente, atender as expectativas. Eu reforço a importância da segurança. Qualquer situação que envolva a rede elétrica, por favor, entre em contato com os nossos canais de atendimento. A nossa missão é não só levar a qualidade de fornecimento da energia elétrica, mas a preservação da vida. Acima de tudo, a vida é o lema da organização quando a gente fala de segurança. Então,
muitíssimo obrigado por esse espaço e vamos sim fazer uma rodada, de repente, aí a cada 15 dias, para a gente trazer algumas informações para vocês, tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigado e bom dia a todos. Wallace, bom dia. Dilson, muito obrigado a todos aqui da bancada, Bom Dia Feira. É uma enorme satisfação estar aqui, poder esclarecer para a população algumas dúvidas referentes à segurança, à reforma, à construção e sobre projetos. Então, nós temos diversos assuntos que nós podemos fazer esse contato periódico, se assim for definido, para estar esclarecendo a população. É o nosso intuito e também, mais uma vez, reforçar em relação à segurança. É o nosso principal lema da Neoenergia Coelba, acima de tudo a vida, e se for intervir e não tiver segurança, nos acione para que a gente faça uma avaliação e assim torne aquela construção segura. Obrigado. Obrigado a vocês. Vamos agora ao nosso intervalo, a gente volta já já.